Olá, pessoal. Chegando agora no bloco 3 da entrevista com o Daniel. Para mim, eu acho que é o bloco mais aguardado, onde que a gente vai falar de inovação e empreendedorismo, né? Hoje o Daniel pilota uma operação muito ligada, né, à questão da inovação, né, e com desafios bem grandes para o mundo que a gente está vivendo. Provavelmente, o que você está fazendo hoje vai transformar, né, vai provocar uma mudança muito grande, né, nos meios de transporte, né, vamos dizer assim. Você pode até falar um pouco mais disso depois detalhado. Daniel, acho que o primeiro ponto para a gente começar a falar de inovação, eu separei aqui algumas perguntas, mas como que você enxerga que inovação e empreendedorismo caminham? Juntos, de mão dada, separado, se complementam? Então, vamos começar, acho que por aí, para a gente aquecer aí. As turbinas. Aquecendo as turbinas. É isso aí. Não, mas você já começou com uma pergunta profunda aqui. Para o aquecimento, aqueceu demais, né? O aquecimento já entrou quentíssimo aqui. Né? Mas eu diria o seguinte, né? Que os dois assuntos andam de mãos dadas, sim. Né? Eu acho importante que eles estejam ali de mãos dadas, porque o que é o empreender? Né? O empreender ele tem a ver com criar algo novo, algo que não estava ali antes do empreendedor se lançar, né, a sua missão. Então, até porque cada negócio é único. É único. São iguais, exato. Mas têm as suas características. Tem suas características. Né? Não tem como dizer que tem dois negócios idênticos ou que um vai poder seguir a exata receita de bolo que o outro criou. Não existe isso. Aprendemos isso com o gerenciamento de projetos. Exato. Né? Projetos também são únicos. Né? Perfeito. Mas é um projeto para o mesmo tipo de cliente, para o mesmo tipo de... Vou subir 2 prédios iguais. Nunca os projetos são únicos. Né? Eles têm... eles são sempre únicos, nunca eles são idênticos. Isso, né? Perfeito. Eles vão ter condições de execução completamente diferentes isso é verdade sobre as empresas também, sobre os empreendimentos. E o outro fator que eu acho que põe o empreendedorismo muito junto com a inovação é o conceito do risco. Né? Empreender é lidar com risco. Também acho muito difícil você conseguir encontrar um case que você possa dizer antes de começar que ele vai ter sucesso, né, ou vai entregar tal resultado. Você pode fazer estimativas, projeções, você pode planejar, mas você só vai saber mesmo quando você executar. Né? Tem muito mais variáveis fora do controle do empreendedor do que dentro. E eu acho que talvez a ciência, né, e a arte do empreender é como que você influencia da melhor maneira possível esses fatores todos que não estão no seu controle. Então, essa questão de saber aceitar o risco, entender que você está lidando com o risco, é um ponto que traz o empreendedorismo e a inovação muito próximos. Até porque, só um ponto, né? Quando você está falando de risco, a gente pode botar assim, grau de incerteza. Então, o fato de empreender, você já está partindo de um ponto de partida, ele já tem uma incerteza ali, né? Exato. É inerente à atividade. Né? Da mesma maneira que o risco é inerente à inovação. Se você está querendo fazer algo de risco zero, conceitualmente você já não está inovando. Né? Sim, isso é contra a inovação. É contra. A inovação significa que você vai aceitar um certo grau de risco em prol de algum impacto, de algum benefício que você naturalmente espera alcançar. Mas o fato de você não ter controle sobre todas as variáveis, né, é que torna a inovação um desafio tão interessante, né, e que é um grande potencial diferenciador, seja do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Né, ela, justamente por envolver um risco, uma incerteza, não é tão simples como eu vou decidir fazer, vou lá e fiz e implantei. Né? Isso qualquer um poderia fazer, mas não necessariamente. Você não vai atender a definição do que é inovação. Então, quando você está lidando com o risco, né, e entendendo o cenário de incerteza para tentar construir o melhor resultado possível, isso, para mim, é uma característica comum da atividade empreendedora e da atividade inovadora. Né? Essa frase eu aprendi com o professor Jedi Master Ricardo Yogi, que ele fala, se você tem lá um processo que, vamos falar de inovação aqui, vamos aprovar só os de baixo risco. Você não tem processo de inovação.
Baixo risco. Eu não poderia concordar mais aí com o nosso grande mestre Jedi, né? Porque o Ricardo Yoga. Ele está é. certíssimo. Eu lembro quando eu assumi a área de tecnologia da Embraer e eu pedi para, né, conversar com o pessoal sobre o índice de sucesso, né? O grau de sucesso dos projetos de desenvolvimento de tecnologia anteriores, né? E era um índice muito alto, né? E o pessoal muito orgulhoso. Falou, poxa, nossos projetos a gente, né, tem sempre, historicamente, atingido um grau de sucesso muito grande. Aí eu fiz uma provocação na época, eu falei, talvez a gente então não esteja sendo ousado o suficiente. Exatamente. Talvez o nosso portfólio não esteja bem equilibrado do ponto de vista de apostas. A gente está apostando nas coisas de menor risco e aí o grau de sucesso acaba sendo maior. Sim. Será que não estão faltando apostas em algumas coisas de maior risco para ter um equilíbrio melhor nesse portfólio aí de projetos? Eu costumo sempre dizer o seguinte, Daniel, tem assim uma perspectiva, né, que, por exemplo, né, a gente tem a questão de empreendedorismo de sobrevivência, que é um caso da pessoa que foi meio que forçada a ter um CNPJ para poder sobreviver, e aí muitas vezes se confunde, porque às vezes a pessoa não vê que tem uma empresa, ela só tem algo para emitir e gerar renda para ela. Mas isso é um perigo, porque quando você cria o CNPJ, né, vem tudo. É mais um emprego do que uma empresa. Exatamente. Né? E aí, assim, do ponto de vista de quem de fato quer empreender, abrir um negócio, que hoje é o sonho, muitos jovens falam, né, hoje em dia, de eu quero ter um negócio no futuro. Né? Você tem, isso sempre, as gerações sempre passaram por isso, né? Eu quero um dia, né, ser o dono da minha empresa, né? Você ouviu falar muito isso ao longo da carreira. Mas assim, e que bom que a gente tem ouvido mais, né? Exatamente. Nos últimos anos a gente tem ouvido mais, porque isso é bem legal. Isso gera muita prosperidade quando feito corretamente. A gente estava falando sobre, né, o impacto que a economia hoje é movida por microempresas no Brasil. A maior parte dos empregos, da riqueza geral. Então, assim, as empresas pequenas e médias têm um papel fundamental na produtividade da economia de qualquer país. Sim, né? se não só Brasil, mas hoje não a só gente Brasil. tem, verdade. Então, é muito importante, né, a gente ter mais empreendedores e ter bons empreendedores. Isso é algo que repercute, né, se multiplica pela economia do país todo. Sim. Né? Claro que as empresas grandes têm um papel também importante, né, sem como dúvida, âncoras da economia. Elas são a força motriz, né? Exato. E elas também podem multiplicar muito conhecimento, né, e ajudar a disseminar isso pela economia toda. Mas se você quer ter uma economia forte, né, saudável, pujante, que cresce, todos esses segmentos têm que estar fortes, né? Perfeito. Tem que estar atuantes. Não pode ter disparidade, né? Exato, né? Então tem muito trabalho a ser feito em conjunto, né? E você precisa girar esse ciclo virtuoso. Sim. E aí, aí a questão lá, a pessoa hoje, quando, por exemplo, vai falar assim, eu vou investir, né? E aí é o que você falou, né? Se eu poderia deixar o meu dinheiro rendendo na poupança, fazendo aqui um exemplo bem simples, né? Baixo risco. Baixo risco. Tranquilo, né? Mas aí não, eu vou investir num negócio que eu quero potencializar o meu resultado. Né? Então, e é o que você falou. Falou de investimento, falou de inovação, automaticamente a gente tem que pensar em risco. Sim. Né? Vamos partir desse princípio. Perfeito. Um movimento que eu tenho visto bastante, Daniel, é o seguinte, e até eu apliquei um pouco disso no meu modelo de trabalho hoje. Eu vejo algumas empresas, porque assim, classicamente a gente tem aquela visão que separa produto de serviço. Então o produto tem lá você pega ele na mão, ele é empacotado, vem com manual, né? E o serviço não, são coisas mais rotinas, mas que você vai ter consumo em larga escala. Mas eu tenho visto algumas manobras hoje interessantes que eu acho que vem até um pouco desse dinamismo que a gente falou no bloco 2, de, por exemplo, empresas de serviços que empacotam serviços e transformam num produto. Então, como se você pegasse lá um bombonzinho, quando você abre o bombom, vem um monte de serviço assim. Você vai pegar, por exemplo, os streamings fazem isso. A Netflix está cada vez mais, por exemplo, é uma que eu gosto de citar, que ela tem buscado cada vez mais aumentar a conexão e a experiência com o cliente. O cliente dela é virtual, fica assistindo lá série o dia inteiro. Mas eles têm hoje eventos e têm uma perspectiva até de até abrir um restaurante, que eles anunciaram recentemente, para aumentar essa conexão. Então, a gente tem aí uma tendência de mercado que, no meu entendimento, isso pode ser uma concepção de inovação aplicada, porque você está dando um tom diferente conceitualmente, mas com uma roupagem atualizada. Então, como é que você vê isso? Essas manobras que as empresas têm de ficar buscando, né, formas diferentes de levar produtos e serviços para os clientes. Isso que você descreveu é uma inovação em si, né? Então, assim, a gente pode categorizar vários tipos de inovação, né?
Você tem a inovação, vamos chamar de clássica, né? que é a inovação em produto, adicionar novas características, novas funcionalidades ao seu produto, né? Para diferenciá-lo no mercado. Você tem inovação em serviço também, né? Você poderia modificar a maneira como você presta esse serviço ou entregar valor de uma outra forma. Você tem inovação em processos, que aí é como que você está organizado internamente, vamos dizer assim, na sua empresa, né? Como é que eu faço para gerar aquele produto ou para gerar aquele serviço? Eu posso, de repente, reorganizar para ser mais eficiente, para ser mais produtivo, aumentar a qualidade. São as inovações em processo. Mas você também pode ter inovação em modelo de negócio, que é algo que tem acontecido muito e a gente tem acompanhado. Você citou o exemplo da Netflix, tem vários outros exemplos aí que têm usado muito esse modelo de negócio que a gente chama de plataforma, né? É plataformizar o seu business. Então, é você agregar o máximo possível de clientes ou de usuários na sua plataforma. E essa plataforma, de certa maneira, começa a monopolizar a maneira como esses clientes, esses usuários tocam a sua vida, fazem as suas transações, né? No teu exemplo, como é que eles consomem produtos de vídeo, séries de TV, filmes, etc. Ao invés de você fazer transações, vamos dizer, individuais, vou alugar esse filme ou comprar essa série, não. Eu tenho uma plataforma em que eu resolvo toda a minha vida, tudo que eu quero assistir, tudo que eu quero, né, ver, aprender e tal, eu vou fazer dentro dessa plataforma, né? Então, isso aí é um modelo de negócio que emergiu e hoje, não por acaso, se eu não estou enganado, entre as 10 maiores empresas do mundo, 5 ou 6 são empresas que usam esse tipo de modelo de plataformas, né? E que, se você for olhar, muitas vezes elas não inventaram um produto, não criaram, né, um determinado serviço, mas a maneira como elas estão alcançando os seus clientes, né? E até conectando os atores do ecossistema. Uma das características interessantes desse exemplo, né, do modelo de plataforma, é que quem consome também pode ser quem fornece, né? Sim. Você às vezes entra na plataforma, eu também estou consumindo conteúdo de um lado, mas também estou provendo conteúdo do outro. Então, você começa a viabilizar vários tipos de transação e aquela empresa que domina, né, esse marketplace, domina essa troca de produção, de consumo, ela com certeza vai estar numa posição muito vantajosa, né? Então, a gente vê isso acontecendo aí em diferentes mercados, mas isso é só um exemplo de uma inovação em modelo de negócio, né? Você tem outras inovações de modelo de negócio que ajudam, às vezes, didaticamente, até a gente separar, né, o que é inovação tecnológica do que é inovação de mercado, ou inovação de negócio, né? Você não precisa, às vezes, ter uma tecnologia nova para fazer inovação em modelo de negócio. Perfeito. É a maneira como você vai usar, incorporar essas tecnologias que já existem, mas você vai fazer de um jeito e vai entregar valor de uma certa forma para o seu cliente que ele não estava acostumado com aquela facilidade, né? Ele antes tinha que fazer, talvez, várias tarefas para poder atender a sua necessidade. Você encontrou uma maneira de atender essa necessidade de forma mais suave, mais fácil, mais atrativa, e o cliente está disposto a pagar mais por isso. Então, a maneira como você combina esses elementos para criar o teu modelo de negócio, em si só pode configurar uma inovação também. Então, no fundo, o que define inovação não é se você está mexendo com produto, com serviço, com processo ou modelo de negócio. Volta à questão do risco. O que define a inovação é: eu vou testar algo que não era conhecido antes ou não era feito antes, né? Pode ser uma inovação para o meu mercado, para o meu país, para a minha linha de produtos. Você tem vários graus que você pode dizer, ou é uma novidade para o mundo inteiro. O mundo nunca viu isso que eu vou propor. Então, você tem todo esse gradiente, tem vários graus de inovação que você pode atingir, né? Mas, no fundo, o que você está falando é de risco. É de fazer algo que não tinha sido feito antes e que você vai arriscar. Eu vou arriscar. Tem alguma incerteza envolvida, eu não consigo afirmar de antemão que vai dar certo ou vai acontecer do jeito que eu imagino que acontecerá.
Às vezes pode até dar certo, mas de um jeito diferente do que eu tinha pensado originalmente. Sim, mas aí é o aprendizado, né? Inovação É tem o muito isso. aprendizado. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Isso aí. Tem um ponto, Daniel, porque assim, eu vou, até para deixar claro para o pessoal, que acho que nosso desafio aqui é quebrar alguns paradigmas. Primeiro, desassociar inovação só de empresa grande. Perfeito, Tá? perfeito. Eu quero trazer 2 exemplos, Daniel, aí você constrói em cima deles. Porque, por exemplo, vamos pegar lá em 2020. Então, é o que você falou no bloco 2. Quando a pandemia veio e ela impactou o planeta inteiro, todos nós fomos impactados, Exato. a estratégia ela passa a ser não de crescimento, mas de sobrevivência. Exato. Então, ficar no 0 a 0 é estratégico e é o resultado. Naquele momento era sim. sobrevivência. Aí você vai pegar um negócio tipo de ramo alimentício, um restaurantezinho que teve que fechar as portas, muitos restaurantes ficaram com 6 meses de faturamento zero, mas aí ele vai pegar um aliado que é a tecnologia. Vou pegar uma plataforma dessas de delivery. Isso aí. E aí vou incorporar no meu negócio que até então não tinha. Até então não fazia delivery. Mas estava lá, eu vou usar uma plataforma tipo o iFood, por exemplo, e aí eu passo a entregar meu negócio. Aí teve alguns achados e aprendizados interessantes. Eu vi relatos de empresários que falaram, não vou voltar com restaurante físico, porque o meu faturamento cresceu 5, 6 vezes pelo E delivery. o custo talvez mais baixo. Mais baixo. Então isso é um exemplo de você estar inovando, né? E para o seu negócio. Tá ali nas tuas fronteiras. E aí você está entregando valor para o seu cliente. Porque aí, em vez dele precisar ir fisicamente no teu restaurante, é claro que se a experiência for boa, ele vai. Mas no momento de pandemia, ali, todo mundo ali em isolamento, evitando se expor, você está entregando o que ele consumia do teu serviço na casa, a porta da casa dele. Isso aí. Tá? E um segundo exemplo que eu queria dar vou pegar um exemplo clássico. Pensa lá numa senhorinha que ela vende coxinha dentro de uma comunidade. Uma grande comunidade. Então, ela talvez entender formas de fazer a coxinha de maneira mais eficiente, com uma qualidade melhor e ampliar a escala dela, porque a comunidade é um excelente mercado ali localmente, é um exemplo de você... até algum termo que o pessoal chama de tecnologia social. Porque você tem um lado social ali, né, de estar gerando valor e incorporando uma capacidade produtiva de um processo que é relativamente simples. A tia faz coxinha para atender uma comunidade. Olha que legal. E pode ter inovação, sem dúvida nenhuma. Né? Não tem nada que diga que a inovação é privilégio das empresas grandes. Né? Ao contrário, a empresa pequena, inclusive, ela tem menos amarras, tem menos barreiras para conseguir experimentar, para poder testar coisas novas. Né? Claro, ela vai buscar fazer apostas na sua escala, né? Mas uma das grandes barreiras à inovação nas empresas que já cresceram, que já alcançaram muito sucesso, e por isso que eu volto nesse tema das empresas serem muitas vezes vítimas do próprio sucesso, né? Sem dúvida. É aquela mentalidade do time que está ganhando não se mexe. Né? Se a empresa já é grande, já tem resultado, para que mudar? Para que mexer? Para que arriscar se a empresa já está entregando um resultado consistente? Então, as empresas grandes, elas às vezes têm essa barreira cultural, né? E tem uma certa aversão também ao risco e ao erro, né? Puxa, mas e se eu for fazer isso, tentar isso e der errado? Né? O que isso vai ter de impacto para a minha carreira? Muitas pessoas pensam assim na empresa grande. A empresa menor tem muito mais facilidade. Não né? que seja mais fácil, mas ela tem uma margem de manobra. Culturalmente falando, ela tem essa margem de manobra. Sim, né? porque tem a quantidade de atores envolvidos é menor, né? Exato, e as pessoas estão mais próximas, tem uma comunicação que é mais natural, é mais fluida. Então, assim, você não tem toda essa barreira cultural. Claro que a disponibilidade de recurso, né, para você investir é menor, mas na escala do negócio, você pode introduzir várias inovações muito interessantes, né? Uma outra forma, inclusive, de você classificar a inovação, que eu também acho interessante, né, de mencionar, é quanto ao grau de ousadia dessa inovação. Então, você pode começar pela inovação incremental. A inovação incremental, para mim, ela é fundamental, é oxigênio para toda e qualquer empresa de qualquer tamanho. Se você não tem na tua equipe pessoas preocupadas em fazer aquilo que elas fazem hoje um pouco melhor amanhã, você vai estagnar e provavelmente não vai viver por muito mais tempo. Foi o exemplo que a gente deu no bloco 2. Eu tenho ali, o meu financeiro está com 20, 30 planilhas. É incremental. Ao colocar o sistema no processo... Não tem um risco alto, é um investimento que certamente vai retornar. Né? Você tem que planejar ele direitinho, executar bem, fazer na hora certa, mas é uma inovação incremental.
Eu não estou aqui fazendo rocket science, né? Não estou mandando foguete para a Lua. Isso aí significa algo que várias outras empresas já fizeram. É viável fazer, existe ferramenta, existe consultorias, existe mentorias. Você pode buscar essa ajuda e você vai encontrar para fazer essas inovações, né? Às vezes são detalhes até mais simples do que esse teu exemplo, né? Mudar um pouco o processo, né, de organização da empresa, de fabricação do produto, de prestação do serviço. São pequenas mudanças que normalmente quem enxerga primeiro e com mais chance de sucesso é quem está com a mão na massa. Não é algo que o dono, o gerente, o supervisor... São desejos. É algo que quem faz aquela atividade todo dia é que vai enxergar, puxa, eu podia economizar bastante tempo, ou podia fazer algo com muito mais qualidade se eu tivesse uma ferramenta um pouco diferente aqui, ou se eu tivesse, né, um processo um pouquinho diferente ali, se eu fizesse uma comunicação mais cedo, acolá. Então, são pequenas mudanças que você vai fazendo e que você vai incrementando a sua capacidade de entregar mais valor para o teu cliente, executar por um custo mais baixo, fazer com mais qualidade. Então, são essas melhorias incrementais que tem que estar sempre acontecendo para você manter o seu negócio saudável e competitivo. Certo. Aí, depois desse passo, quer dizer, depois não, né? Esse tipo de inovação deveria estar acontecendo o tempo inteiro. Sim. Né? Lá na Embraer, para citar o exemplo, né, a gente tem o programa de mais de 20 anos de história, que tem um nome nada criativo, que é Programa Boa Ideia. Mas talvez na indústria brasileira um dos programas mais longevos e de mais sucesso. Começou com a famosa caixinha de sugestão. Você vai lá e põe uma sugestão de como é que você acha que podia melhorar o processo da sua área ou da área vizinha. E o pessoal bota lá a sugestão e depois, claro, a gente avalia o que faz sentido, prioriza, aloca ali o recurso que precisa. Normalmente não é muito recurso, precisa de pouco recurso. Às vezes é só uma mudança de forma de trabalho, precisa investir quase nada. Até porque numa perspectiva de pessoas que estão sugerindo, elas vão ter ali uma visão limitada ao que está a atividade dela. Claro, tipicamente, sim. Mas o claro que não que quer pode dizer olhar... que não faça diferença. Tá? Com certeza. Teve mudanças que vêm do programa Boa Ideia que fizeram uma diferença absurda, né? E aí a gente vai premiando o pessoal e reconhecendo, e tem eventos, né, de premiação, de reconhecimento, para estimular mais pessoas a darem mais ideias. E isso vem se realimentando há 20 anos e não vai acabar nunca. Sim, é contínuo. Por mais que eu melhore, sempre tem como continuar melhorando. Essa é a lei da inovação incremental. Ela nunca termina, né? Tem um ponto que você fala aí que eu estou lembrando aqui. Por exemplo, alguns clientes dos últimos anos que eu tive a oportunidade de atuar, e aí eu separo aqueles que realmente tiveram desenhos e implementações de estratégias bem-sucedidas. Um dos padrões que existem nessas empresas que foram bem-sucedidas na concepção foi exatamente dar oportunidade para a equipe inteira participar e você ter o senso de pertencimento. Fundamental. Sem isso, você não tem a inovação incremental, né? Isso tem que ser feito padrão. Não é o que vai acontecer naturalmente. Você precisa tomar ações para isso. Sim, né? Então, sim, porque não adianta também você ouvir e não fazer nada com aquilo. Exato. Né? Você tem que se comprometer, e tem técnicas também para estimular mais inovação incremental. Uma coisa que eu recomendo muito as pessoas estudarem é a metodologia Lean, né? De evitar desperdício. Né? Vem muito da década de 80, do sistema japonês, do sistema Toyota de produção. Então, é como é que você está sempre olhando para um processo e buscando a melhoria contínua. Né? E aí tem uma caixa de ferramentas, eu não vou citar todas aqui, o Kaizen e outras que promovem momentos, né, de juntar a equipe para que a própria equipe traga as suas ideias, suas observações, suas críticas e junto construa essa melhoria contínua que tem que estar acontecendo, né, o tempo todo. Aí você tem uma outra categoria que seria inovações mais radicais, né, que já envolve um grau de risco um pouco maior. Talvez você tenha que investir um pouquinho mais, você tem que ser um pouco mais ousado, mas é claro que a recompensa, se der certo, então, também é maior. Esse nível, né? A gente gente pode dizer que seria aquele nível que vai ser aferido uma disrupção? Ainda não. A terceira etapa seria a inovação disruptiva. Ah, tá. Então é o próximo passo. O próximo passo, que é a disruptiva, essa é aquela que tem um potencial de mudar a regra do jogo. Tá. Né? Foi o que, há alguns anos atrás, o que era chamado na ocasião, de tecnologias disruptivas, a exemplo, o Uber, o Spotify, o Airbnb, que mudou, né?
que já não são mais disruptivas. Elas já estão precisando se reinventar. Né? Exato. Tem um colega meu, né, ex-Embraer, que ele fala que ele não gosta desse conceito, né, de tecnologia disruptiva. Sim. Ele fala, a tecnologia por si só... deveria ser. Ela, ao contrário, ela não é disruptiva. Perfeito. A tecnologia ela é um meio, ela não é um fim, né? Ela é um meio para chegar em algum lugar. Então ele fala, olha, desenvolver uma tecnologia nova, por si só, o fato de que essa tecnologia existe e funciona, não está disruptando nada. A disrupção está no modelo de negócio. Está no negócio. Perfeito. Então, quando você fala de inovação disruptiva, você pode estar usando uma tecnologia nova ou não, mas você vai mudar a maneira de competir no mercado. Você vai introduzir uma alteração que ela é tão, vamos dizer, drástica, né? Ela desestrutura a maneira como a competição funcionava naquele mercado. Isso é o último estágio, né, vamos dizer, do risco, né, e da ousadia da inovação, que é dizer assim, eu não quero só competir e ser o ganhador do jogo. Eu quero mudar a própria regra do jogo. Sim, e faz sentido. Por que tecnologia disruptiva não é um termo adequado? Ouvindo dessa perspectiva... Eu aprendi essa lição com esse colega somos dois, meu. Então. Depois manda um abraço para ele que eu também aprendi. É o Hugo. O Hugo é um grande mestre. Hugo, né, um abraço para você. Foi um dos criadores da área de tecnologia da Embraer. Legal. E ele fala muito desse ponto, né? Que a tecnologia, ela, por si só, ela nunca vai ser disruptiva. Mas a maneira como você combina e coloca um negócio novo no mercado, isso pode causar uma disrupção. Você muda a regra de competição ali daquele mercado. Se você vai pegar, por exemplo, o próprio Spotify e a Netflix dos outros streams, você tem uma plataforma ali que está com conteúdo. Exato. Então o modelo de negócio aí está em ser agressivo na produção de conteúdo, diversificar o perfil. E a maneira, né? A maneira como ele levou isso tão fácil na mão, né? no dedo do cliente. Né? Se você volta lá atrás no tempo, né? E pensa, o cara tinha que ir comprar o CD, eu chego para minha filha de 10 anos, né? Explicar para ela o que é rebobinar uma fita. Rebobinar uma fita, tinha que ir na locadora para pegar um vídeo. Como assim, papai? Tem que voltar o filme? Ela falou assim, ela não consegue imaginar. Esse para mim é um dos cases clássicos, né? Que eu acho, inclusive quando você lê a história da Netflix, você vê que a Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix por uma pichincha, né? Quase comprou por um valor pequeno e achou que não valia a pena. E o pessoal gosta de alfinetar, né? Às vezes outra sai, tá vendo? Você pode comprar com vai ver aqui nas alfinetadas, né? É duro, né? Duro, né? Mas assim, é dolorido, mas é instrutivo. É melhor você aprender com outros exemplos do que sentir na pele. Né? Mas sabe o que acontece? Entra a questão do risco que você mencionou. Você tem que estar disposto a correr. A Blockbuster não quis assumir risco. Aí volta ao que eu falei, olha aí, para puxar a sardinha para as empresas pequenas, né? A empresa pequena não tem motivo para ter esse medo. Né? A empresa grande, ela fica tão, às vezes, aferrada, né, ao seu atual modelo, que fez ela ter sucesso, e aí vem o lance, né, de que ela vem aprimorando por melhoria incremental aquele modelo há tantos anos que ela passa a acreditar que ela é imbatível. Sim. E aí o sucesso acaba sendo um fracasso. E aí ela é vítima do próprio sucesso. Isso acontece com vários cases que a gente estuda aí, né? A Blockbuster foi um, a Kodak foi outro. A Xerox também é outro exemplo. A própria também, que inventou várias coisas que hoje são usadas no mundo inteiro, mas ela mesma, a Xerox, não lançou esses produtos no mercado. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá por anos e isso era muito falado internamente. O Vale do Silício hoje, foi a Xerox que deu origem ali, lá. Na Parque, o Palo Alto Research Center. Tinha os maiores engenheiros do mundo lá. Com certeza. De computação, né, da época. Muita coisa nasceu ali, mas quem é que monetizou? Quem transformou em business? Foi os jovens. Bill Gates da Microsoft. E a Xerox mesmo não faturou muito em cima de coisas que ela mesma tinha inventado. A Kodak inventou a fotografia digital. Não, é mesmo a Xerox para interface gráfica e o mouse, pô. São tecnologias. Então você vê, a empresa grande tem muito recurso, mas ela tem outras barreiras que ela precisa enfrentar para inovar. A empresa pequena, pelo menos essa barreira cultural, não é de se esperar, vamos dizer assim, que esteja lá, né? Ela pode ser mais ousada, pode experimentar mais. E a inovação tem muito a ver com isso também, experimentação. Sim, né? Sim. Tem um modelinho que eu aprendi também há um tempo atrás, que eu acho bem legal às vezes o pessoal gosta de decorar as siglas, né? Os acrônimos. Numa empresa que já está rodando um processo, né, maduro, contínuo, já tem o seu sucesso,
você precisa rodar aquilo que a gente chama do PDCA, né? Perfeito. É planejar, plan, do, checked, act. Então, você planeja o que você vai fazer, você executa efetivamente o que você planejou, aí você verifica se o que foi executado bate com o teu plano, aonde tem algum desvio, não saiu exatamente previsto, você atua e corrige, né? E aí fica girando dentro desse ciclo. Isso funciona muito bem para um business que já está estabelecido, para um negócio que já tem o seu cliente, já tem o seu mercado e tal. Agora, quando você vai para o mundo da inovação, o PDCA já não funciona. Não funciona. É outro modelo mental, né? Porque você não consegue planejar, você tem muita incerteza para poder planejar. E quando você tem um desvio, não necessariamente é uma coisa ruim para ser corrigida. Não, porque quanto mais erra, mais você aprende. Mais você aprende. Então, a sigla que eu aprendi para esse mundo da inovação, que eu acho bem legal, é o IPTL. Ideate, quer dizer, primeiro tem a ideação. A ideação, né? Bolar coisas. Como é que poderia ser algo novo, algo diferente do que já existe? Uhum. Aí depois você vai para o P, que é o prototype. Prototipar. Prototipar. Beleza. E tem até um cara lá da Google que ele criou um termo que era. Não era nem prototype, era pre-totype, para mostrar que a coisa era bem rústica mesmo, sabe? O seu pré-tótipo não precisa ser algo. Você está antes de ter o protótipo. Você nem tem o protótipo, você está testando a sua ideia, né? E um exemplo disso, para deixar claro o que é esse pré-tótipo, né? Como é que eu vou testar uma ideia? Imagina que alguém queria inventar uma máquina que você fala, você está ditando um texto e essa máquina está automaticamente escrevendo o texto para você. Você quer ver se isso é um produto que alguém se interessaria em comprar. Perfeito. Né? O pré-tótipo disso pode ser o cara falando para uma máquina e, na verdade, não tem uma máquina. Tem um microfone ali, tem uma pessoa, um ser humano... Digitando. Para simular. Né? Eu não precisei fazer nada caro, nem complexo, nem programei nenhuma linha de código. Não criei nada até aqui, mas eu estou testando a minha ideia. Isso é o que é um pré-tótipo, né? É a maneira mais barata de eu testar se aquela ideia tem valor para alguém. Aquilo tem futuro, aquilo interessa, não interessa, né? Então, a ideia do pré-tótipo, né, ou do protótipo, é de maneira muito barata, muito simples, muito rápida, você testar se você está indo no caminho certo, porque muitas vezes você não está. Né? E é melhor aprender isso logo, né? Quanto mais cedo você descobrir, melhor. Então, esse é o prototype. Aí depois tem o teste, né? Sim. Eu montei ali o meu pré-tótipo, vou testar e aí vem a última fase, que é a mais importante. O L é de learn, né? Aprender. Então, vou ter a ideia, fazer um protótipo rápido, barato, rústico, testar aquela ideia e aprender. E se não está indo no caminho certo, beleza. Rebobina, faz de novo, pivota, vamos. Aí fica rodando aqui até eu encontrar alguma coisa que, opa, isso tem valor, isso vale a pena produzir, isso vale a pena criar um negócio em torno disso. E aí eu vou estruturar um negócio. Aí volta lá, acho que no primeiro bloco da nossa conversa, né? Agora eu vou para um company building, para um venture. Agora eu vou criar uma empresa para fazer esse negócio dar certo. Sim. Aí eu tenho que criar essa empresa, tenho que montar todos os mecanismos, e aí eu vou rodar o PDCA dessa empresa, que é a última etapa, né? De uma inovação que deu certo, agora vai virar um negócio contínuo e vai começar a rodar até vir a próxima inovação. Tem um ponto, Daniel. A gente teve a oportunidade de falar, acho que no Cast 1 com o Alberto, sobre a questão, já em níveis mais avançados, depois desse estágio, que é você usar o conceito de produto mínimo viável, o MVP. O MVP, isso mas aí. Tem só uma curiosidade que você falou isso, tem O MVP, vamos dizer, é o passo seguinte do meu protótipo. A gente já avançou, a gente já avançou o IPTL. Né? Ele é mínimo, mas ele já é alguma coisa que parece um produto. Isso. Tem uma curiosidade, que eu não me recordo agora. Mas ele tem tudo a ver, tá? Com o IPTL. Sim, está conectado. Está conectado, porque o MVP é que vai permitir a você, de novo, com custo baixo, no menor prazo possível, você validar uma tese de negócio. Né? A gente chama de MVP, mas serve para serviço também, não é só produto. Perfeito. Não, tem uma curiosidade, é que eu não estou lembrando agora o nome, mas o pai do que criou o conceito de MVP... Ele se arrepende do nome, que ele falou que deveria chamar de testador de hipótese. Boa. Em vez de MVP. Deve ser o Eric Ries. Provavelmente. Do Lean Startup. É que eu fiz um treinamento de ágil um tempo atrás, isso foi mencionado. Que ele falou, não deveria ser MVP, tinha que ser testador de hipótese. Testador de hipótese. Sensacional. Mas é perfeito, isso mesmo. Mas você está testando hipótese. Você está testando hipótese. Ao invés de você, né, por um processo clássico, tentar mapear, planejar, prever o futuro, isso aí, assim, quando você está no mundo da inovação, da incerteza...
tipicamente é um desperdício de tempo, de esforço, você ficar tentando prever o que você não conhece. É muito melhor montar o seu testador de hipótese e vai dar a cara a tapa, né? Vamos testar e ver se aquilo ali pode funciona. ou não pode. Pode dar certo ou não, e às vezes o jeito mais rápido, mais barato de testar faz logo o seu MVP, o seu protótipo e põe na mão do cliente, né? Põe na mão do cliente para ver o feedback do mundo real. Isso é uma coisa que o Lean Startup fala muito disso, né? Sim. Não fica segurando para ter o produto perfeito e tal, que tem toda a funcionalidade, como você vai gastar um tempo e um recurso enorme e lá na frente descobre que não é nada disso. Olha só o impacto, né, do tempo e do dinheiro perdido. Ao passo que se você vai testando aos poucos, mas vai testando rápido e aprendendo, você vai corrigindo a sua rota. Porque você vai e falar com menos esforço, menos desperdício, você vai chegar em algo que tem mais chance de sucesso. Sim, o conceito até de projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, ele tem uma premissa, que é assim, quanto mais você tenta, mais você erra e mais próximo você fica da solução. É isso aí, né? É isso aí. Então, quando você erra, né, e alguma coisa não funciona nessas etapas de experimentação, não quer dizer que é um fracasso, né? Quer dizer que você aprendeu. Não, e tem uma passagem, você deve ter visto da Netflix uma série chamada De Volta ao Espaço, quando a engenheira da NASA fala para mim assim, o fracasso faz parte do escopo do projeto. Eu acho aquilo sensacional. Muito legal essa frase, é isso aí. O fracasso faz parte do escopo do projeto. Tu para pensar assim, tu fala, Se você está numa área de inovação, de experimentação, isso é absolutamente verdadeiro, né? Tem Deixa eu me lembrar quem foi o autor que falou, né? Se você não está... Não foi um autor, não. Foi uma palestra que eu vi recentemente lá na área de inovação da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu estive visitando lá. E o palestrante, o cara com a cabeça ótima, ele falou isso. Se você não está celebrando seus fracassos, você não está inovando. Perfeito. Sensacional. Essa aí, ele e a engenheira da NASA fizeram a dobradinha. A mesma visão... Né, de que faz parte do processo. Você tem que ter espaço para experimentar e testar e errar e beleza, é isso mesmo, é para aprender e ir corrigindo e achando o caminho. Né? Pegando esse gancho, Daniel, eu queria passar por uma parte agora dentro desse bloco, que é o seguinte, a minha experiência com um projeto de P&D, de inovação, né, uma que eu estou aqui lembrando, que era uma empresa de médio porte, então já tem uma operação e tal, e isso é importante até para o pessoal das microempresas também refletir. Porque é muito assim, você tem lá uma área de P&D. Você tem um diretor, engenheiros ali que são engenheiros de P&D, aquela coisa toda. Só que aí a empresa, quando ela planejava esse tipo de projeto, você tem assim... Vamos pegar exemplos de projetos clássicos. Eu vou subir um prédio do outro lado da rua. Então, do ponto de vista de engenharia civil, é uma área bem estruturada. Conhecida, que você domina o produto, você tem padrões. Pode até ser que o prédio não vai ser construído facilmente, mas você tem uma certeza. Aí, quais os erros que eu vi assim? E não vi só em empresa, não. Vi em outras também. Você querer planejar um projeto de P&D como se fosse construir um prédio. Detalhe, os executivos cobrando o resultado como se fosse construir o prédio. Então, assim, teoricamente, o que você estaria na prática falando? Não, vou fazer um planejamento e eu vou aferir inovação de primeira. E não tem espaço para errar. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito... e que está linkado com o que você está falando de tentativas rápidas e baratas, é muitas vezes, já que é gestão, se você está gerindo projetos, iniciativas de P&D, por que não você orientar isso numa visão mais financeira, ou seja, quanto você está disposto para bancar, e aí e meio que tentar quantificar as tentativas, do que você simplesmente achar, não, vou planejar um projeto como se fosse dar tudo certo, e aí não vê o resultado, mano, por que não deu resultado? Como é que você vê isso? Você, quando... vai para essa seara, né, dos projetos de pesquisa, né? Mas vamos incluir pesquisa e desenvolvimento. Né? Você está desenvolvendo um produto novo, um serviço, alguma coisa que é nova. Né? Volto ao tema do risco e da incerteza. Eles fazem parte. Né? Não é um projeto só de executar seguindo uma norma, segundo um padrão. Né? Senão não seria pesquisa, você não estaria desenvolvendo nada novo. Né? Você precisa que os executivos, enfim, as pessoas que estão financiando esse esforço entendam, né, que há um grau de incerteza ali que é inerente. E você pode... E aí tem uma escala, né, de maturidade que a gente gosta de usar muito no mundo da aviação, de espaço, que a NASA mesmo que desenvolveu, que é a escala de maturidade tecnológica. Mas, assim,
Eu vou fazer uma analogia que eu acho que para outras iniciativas também aplica, né? Você tem graus de maturidade diferentes que você quer atingir no fim do projeto. Perfeito. Né? Perfeito. Você pode querer chegar no final com uma tecnologia já, ou um produto testado, comprovado, certificado, aprovado para vender, para colocar no mercado, ou não. De repente você está querendo responder algumas perguntas intermediárias ainda. Né? Eu quero chegar num ponto que posso não estar ainda no momento certo de botar no mercado, mas eu já fiz uma investigação que me mostra, opa, tem futuro se eu continuar investindo por aqui. Então, uma coisa, um critério que eu acho importante no começo de um projeto de P&D é você ter clareza de aonde que eu quero chegar no fim desse projeto. E conectar com o processo. O que eu quero entregar, né? Mas fundamentalmente entender que existe uma incerteza e existe um risco envolvido. Sim. Pode ser que no meio desse caminho eu descubra que aquela rota, aquele caminho que eu segui não é o que vai dar resultado, ou não vai dar o resultado pretendido. E isso faz parte do jogo, né? Faz parte de correr o risco. E aí você mencionou, né, na tua pergunta o conceito que eu acho que eu tinha mencionado em outro bloco, né, do affordable loss. É o quanto que eu posso arriscar, apostar nesse projeto partindo do pior cenário possível. Que, se chegar no fim eu não conseguir aplicar isso daqui, não vai virar produto, não vou conseguir gerar receita com isso daqui. Mesmo nesse cenário que é o pior possível, eu preciso garantir que aquilo que eu investi, né, durante a duração daquele projeto não comprometeu a minha sobrevivência, a minha sustentabilidade como empresa. Então, eu vou ter que fazer essa análise, vou ter que ver qual é o meu affordable loss, qual é o orçamento que eu posso dedicar para atividade desse tipo, de maior incerteza, e eu tenho que distribuir ali dentro, naquela lógica de gestão de portfólio que eu já mencionei também, como é que eu distribuo, né, esse valor entre apostas de menor risco, de maior risco, de risco médio, e aí, de acordo com a minha estratégia competitiva, né, com a minha estratégia de que mercado que eu quero atender, que mercado eu quero capturar, eu vou ser mais ou menos ousado na maneira de direcionar esse investimento. E veja, são conceitos que valem qualquer que seja o tamanho desse investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Pode ser uma grande empresa que tem vários milhões de orçamento para dedicar, isso pode ser uma empresa pequena que tem alguns milhares. O conceito é o mesmo. Sim. Né? E são escolhas que você precisa fazer quando você está administrando ali o negócio, aonde que você vai colocar as suas apostas. Mas uma receita do fracasso é o que você disse, é começar um projeto desse que é de aprendizado, de exploração, de lidar com risco e incerteza, né? E começar a cobrar milestones, entregas, como se fosse algo previsível, como se fosse algo, né, que eu estivesse só seguindo uma norma, um processo já estabelecido. Não. Um projeto de P&D, de inovação, é um projeto onde eu estou, na verdade, criando o futuro padrão. Eu estou criando a futura norma. Ela não está escrita ainda e eu estou investigando, estou estudando, né, algo que vai ter um grau de ineditismo, né, de novidade. Tem um ponto, Daniel, que você está falando isso também, que estou refletindo aqui, que se confunde muito, principalmente nos quem administra empresas menores, que é, por exemplo, apostar as fichas em marketing. Porque isso é um dilema. Porque, assim, se você chegar hoje para qualquer agência de publicidade, marketing, propaganda, ou seja um freelancer, uma pessoa que tem serviço de marketing, primeiro ponto não é garantido que se você investir nisso aqui, isso vai se converter em 20 clientes para você com faturamento. Então, isso acaba confundindo muito e marketing acaba sendo um dilema para as empresas pequenas. Porque, de certa forma, no meu entendimento, isso seria um investimento em inovação da gestão da empresa. Ou seja, ela aumentar, do ponto de vista de processo, a capacidade dela fazer os clientes conhecerem seus produtos e serviços usando tecnologia, meios digitais. Então, a gente pode entender que isso é um exemplo de inovação aplicada internamente, só que usando o marketing como um meio, não a tecnologia. Isso. É uma inovação, vamos dizer assim, de menor ousadia, no sentido de que já tem muita comprovação. Sim, né, do resultado que você pode obter. Mas ela é inovação, sim, na medida em que tem certezas, né? Tem risco. Uma empresa que não faz isso hoje e quer passar a fazer, ela está mudando o seu processo. Perfeito. Certo? Então, se você vai mudar a maneira como você está alcançando o seu cliente, né? Como você está, enfim, se mostrando ao mercado, se você não fazia isso antes e decide fazer agora,
você está inovando num processo interno seu. Perfeito. Né? E vai ter um grau de risco. Né? Sim. Qualquer empresa ou agência que te prometa um aumento de receita atrelado a isso, ela está prometendo algo que ela não tem para entregar, certo? Você não tem como converter diretamente. Você pode até olhar benchmarks, pode olhar estudos, né? Pode tentar traçar alguns parâmetros, mas, na verdade, você tem que fazer para aferir o resultado, para ver qual é o grau de sucesso que você vai ter, o quanto que você vai atingir. Então, de novo, é mais uma daquelas apostas que dentro de um portfólio, né, você vai pesar ali, poxa, será que no momento de empresa que nós estamos e para o objetivo estratégico que nós temos, faz mais sentido, né, apostar mais para esse lado, de divulgar aquilo que a gente já tem, né, para entregar? Um produto já maduro. Um produto, um serviço que eu já tenho, mas assim, eu talvez do ponto de vista de marketing, né, eu não estou alcançando os clientes que nem sabem que eu existo. Né? Isso. Então eu vou investir mais para esse lado, ou não, eu estou num cenário que os clientes já me conhecem, mas o meu produto é que não tem nenhum diferencial, o meu serviço é que não se destaca no mercado, então é melhor investir em melhorar esse produto, esse serviço, ou lançar um produto novo que eu não tenho ainda. São escolhas, né, que você vai ter que fazer, ou é uma, ou é outra, ou é um pouco de cada uma. Isso vai depender, de novo, né, da tua estratégia, da tua análise competitiva, mas são escolhas que têm que acontecer e acontecem, de novo, na empresa grande, na empresa pequena. São escolhas que a gestão precisa fazer. Né? Isso que você está falando comprova que a inovação ela já está muito mais presente do que a gente acha. Exato. Você deu um exemplo que acabou de comprovar isso. É simples, né? Às vezes as pessoas associam inovação só com aquela coisa disruptiva. É um dos extremos, né? Existe também. Sim. Mas lembra que eu falei da inovação incremental? Isso é algo que toda empresa tinha que estar fazendo todo dia. Inovação incremental, melhoria contínua, é algo que em qualquer negócio que você esteja, qualquer tamanho de empresa que você seja, tem que estar olhando para a melhoria contínua e inovação incremental, que é inovação. Sim. Né? Então, você vai ter todo um leque, vamos dizer, né, de apostas de inovação possíveis, da mais próxima do seu core business, da mais próxima do que você já faz hoje, até a mais no outro extremo, que é a disruptiva. Você precisa saber que todas elas, né, enfim, são possibilidades, né? E aí cada mercado vai acabar definindo aonde que eu vou botar mais apostas. E de forma geral, né, o que eu defendo é apostas equilibradas, não pesar a mão só para um lado, só para o outro, mas ter um pouco de apostas em diferentes vertentes, né, para aumentar a chance de sucesso. Eu vou trazer aqui um ponto, antes da gente ir para a última pergunta, que você falou do IPTL. Eu achei que o I gerou bastante insight pro pessoal. Porque assim, você primeiro, né, eu anotei aqui, né, a cultura de ouvir, ou seja, quem está no front no dia a dia, né, você dá oportunidade para que as pessoas possam sugerir melhorias que às vezes podem ser traduzidas em inovação, incremental, seja o que for. Exato. O cara que está na linha de montagem, que está no contato direto com o cliente, exatamente. Ele está muito mais próximo de perceber uma oportunidade de inovar do que muitas vezes o presidente da empresa. O dono do negócio. O dono do negócio. Perfeito. Né? Então, assim, o valor que essas pessoas podem trazer para o negócio é tremendo, desde que eles se sintam apoiados, empoderados para isso, né? Com um ambiente de trabalho que permite que eles tragam esse nível de contribuição. Sensacional. E aí, ainda na ideação, uma coisa que você falou que eu lembrei... Vou até te falar uma curiosidade. Você sabe que esse é um dos motivos da própria Toyota não ter avançado mais com a automação, robotização da linha de montagem? Porque ela quer ter certeza que na linha de montagem tem um trabalhador, um ser humano ali olhando o que podia ser feito diferente. Que a hora que você automatiza, né, que você põe um robô, você vai garantir repetibilidade. Ele vai fazer com uma qualidade que o ser humano não consegue. Mas ele vai fazer sempre do mesmo jeito, a mesma coisa. Sim. Né? Você tirou a inteligência. O cérebro da linha de produção é a pessoa que está produzindo, a pessoa que está trabalhando. Então, isso para mim, eu acho que é um aprendizado que vale para todos os negócios em que, né, a pessoa que está na linha de frente tem um valor gigantesco para enxergar essas oportunidades. Sensacional. Antes de eu fechar esse ponto aqui, uma coisa que você falou que eu lembrei, que a gente falou acho que no episódio 3, que assim, né, a gente viveu a onda
da automatização de processos de atendimento com URA. Aperta 1, aperta 2, aperta 3. Só que hoje, eu vejo que sabe o que vai acontecer? É uma tendência que eu acho. Pode ser que não sei, mas vamos lá. Daqui a algum tempo, as empresas que botarem um atendimento que você pega o telefone e de primeira você fala com o humano, elas vão ter vantagem competitiva. Talvez seja um diferencial, Porque, que hoje está tão difícil isso acontecer, né? E aí, isso está gerando uma insatisfação muito grande. Vai virar quase que um conceito de atendimento premium, né? Exatamente. Eu já posso falar com o ser humano logo quando pega no telefone. Então, aí o que acontece? Isso vai desfazer o que foi a tecnologia. Pode ser. Vamos aguardar para ver. Vamos ver, tem muita coisa que pode acontecer. Pode acontecer, né? Exatamente. Agora também com o avanço da inteligência artificial, da linguagem natural... As URAs podem ficar melhores. Pode chegar num ponto que você já não sabe discernir se está falando com o ser humano ou não, o que levanta outras questões, né? Mas, enfim... É interessante imaginar o que vem pela frente aí. Aí, só para fechar, uma coisa que dentro da ideação, você lembrou uma frase que eu acompanho muito a professora Rita McGrath, que ela é especializada em administração estratégica americana, ela é da Universidade de Colômbia. E uma das frases que eu tive a oportunidade de participar de um webinar e perguntar isso a ela, que nós chegamos à conclusão, é que essa questão, às vezes, de você falar inovação, é um perigo da inovação, é você se concentrar demais e somente no seu setor. Por que não olhar outros mercados e outras áreas? Perfeito. Eu acho sensacional essa... É uma coisa simples, mas que se faz de você refletir, né? É muito importante. E realmente é uma tendência meio que natural essa, né? De você ficar ali... fecha o teu foco no meu... na minha cadeia de valor, né? As empresas que fornecem para mim, as empresas que compram de mim, as empresas que competem comigo... Ou se não são empresas, são pessoas, mas enfim, eu fico olhando ali só aquele tipo de setor e às vezes tem uma coisa nova acontecendo em outra área que a princípio não tem relação nenhuma com o meu negócio, mas tem aplicação. É isso. Tem uma ideia que surgiu, uma tecnologia que surgiu em outro setor e que pode mudar bastante a forma como eu opero. Então, esse exercício de se manter com a mente aberta, né? E de estar curioso, né? A inovação, ela nasce assim, né? Ela começa com uma curiosidade. E se isso fosse feito diferente? E se eu me inspirasse numa ideia que está vindo lá de um outro setor? Então, ter o hábito, né, de olhar um pouco para outros setores diferentes, conversar com pessoas de outros setores, ir a eventos, né, onde tem representados outras empresas, outras áreas da economia e tentar entender um pouco de qual que é o problema que eles têm e que tipo de solução eles estão buscando ou estão implantando. Isso, às vezes, cria uma matéria-prima muito rica para a inovação e volta numa frase que também a gente já falou aqui algumas vezes, né, que a inovação não precisa necessariamente depender de uma tecnologia nova. Pode ser só aplicar uma tecnologia que já existe, já está madura em outro setor, mas nunca tinha sido usado no meu setor. E aí eu vou ser o primeiro a trazer isso para aplicar aqui e isso pode mudar bastante a regra do jogo, né? A regra da competição. Então, essa capacidade, né? Essa visão mais ampla. E acho que, assim, de forma geral, né? O que a gente chama de inovação aberta, né? Que é você reconhecer que a velocidade com que você inova, com que você incorpora novas ideias é completamente diferente quando você envolve outras partes fora da sua própria empresa, né? Isso é outro conceito também muito importante, né? Por mais competente que seja a sua equipe, por mais capaz que você seja na execução do seu negócio, tem um limite, né? Para a criatividade, para a capacidade do grupo que está aqui dentro. Quanto mais você se conecta com o que está acontecendo fora, né? Que hoje é um dos papéis que eu tenho, né, na minha responsabilidade atual na Embraer, é garantir que mesmo uma empresa que tem o nosso tamanho, né, que tem a nossa reputação e um corpo de engenharia fantástico, ainda assim a gente não consegue acompanhar a velocidade das mudanças que estão acontecendo no mundo se a gente ficar só olhando para o que está dentro da nossa empresa ou mesmo dentro do nosso setor. A gente precisa estar conectado com outros mercados, outras empresas, outros produtores, né, de inovação, sejam, enfim, universidades, centros de pesquisa. O papel da academia é importantíssimo. Muito importante. Então, assim, é legal você estar ligado no que está acontecendo para pescar essas possíveis oportunidades e provocar, né, o pensamento já estabelecido, né? Tá.
Muito bom. Daniel, vamos para a última pergunta? Opa! Vamos lá, para a gente poder fechar. Pô, tá ficando bem, o bloco tá bombando, hein? Esse bloco tá quente. Olha só, como a gente está falando de inovação e empreendedorismo, eu queria traçar assim, o perfil do empreendedor. Legal. Tá? Porque basicamente você tem pessoas que nascem com isso no DNA. Então, assim, você nasce com... Não tem... Eu não acredito assim, não sei se você vai concordar, mas não tem nenhum curso no mundo que vai falar assim, ó, essa pessoa vai entrar aqui e vai sair um empreendedor nato. Não tem. Não tem. Tem pessoas que não têm isso de maneira natural, mas desenvolvem as habilidades para poder ser um empreendedor. Mas mesmo assim, ele vai estar limitado. Tá? E eu vejo que o perfil do empreendedor, ele arrisca, ele é ousado. Né? Então, se a gente for entender o que é o papel de fato de um empreendedor, a gente pode chegar à conclusão que ele está bem alinhado com o perfil de inovação. Eu diria que sim. Né? Mas pensa, o empreendedor que é empreendedor nato. Aquele que não fez curso nenhum, mas se você for chegar assim para ele falar, eu vou te dar aqui um dinheiro para você fazer um curso de graduação, ele vai falar, não, eu quero pegar esse dinheiro e vou investir num negócio, que eu vou transformar em resultado. Que é mentalidade isso. Né? E como que você, para as pessoas que buscam esse perfil, de novo, tem os que têm natural e os que vão desenvolver. Mas assim, quem está no papel, eu acho que não tem opção de escolha. Ela tem que se desenvolver e buscar isso, porque senão o negócio está fadado ao fracasso. Como que essa mentalidade pode ser cultivada e encorajada? Tá? E aí você pensa assim, uma pessoa pilotando um negócio pequeno, mas ele está ali justamente buscando essa mentalidade. A gente já falou algumas coisas, como ouvir as pessoas, mas assim, do ponto de vista de eu sou empreendedor, eu quero me desenvolver. O que você recomenda assim? Olha, eu por acaso, né, acabei de ler um livro agora que eu gostei muito, né, da professora Sarasvati. O livro chama-se Effectuation. Effectuation. Né? E ela se debruçou sobre esse problema, né, sobre essa pergunta. Né, o que faz de uma pessoa um empreendedor de sucesso? Né? O que diferencia o empreendedor? O que explica, né, você ter empreendedores que se destacam, empreendimentos, né, que se destacam. E ela conseguiu, nas entrevistas que ela fez, na pesquisa que ela fez, encontrar alguns... eu diria que uma forma de pensar diferente entre os empreendedores que mais se destacavam. Né? E muita coisa que ela conclui ali é que dá para ensinar essa forma de pensar. Né? Dá para treinar essa forma de pensar. Muitas coisas são, vamos dizer, um pouco contraintuitivas e tem a ver com essa questão que eu acho que a gente comentou no primeiro bloco, né, de liderar o futuro, né? Construir o futuro ao invés de prever o futuro. Né? Que a maioria das técnicas que existem de planejamento de negócio, de visão estratégica, elas são construídas em cima de uma premissa de que você vai conseguir, de alguma maneira, prever o futuro. Previsibilidade. Né? E dado que o futuro vai ser desse jeito, qual é a melhor maneira de eu me posicionar, de eu construir o meu negócio e tal. E o que ela falou é que os empreendedores mais bem-sucedidos, eles não usam essa técnica. Sim, não usa predição, né? Lembra dos modelos preditivos? Exato. Eles não estão preocupados em prever o futuro. Eles criam o futuro. Sensacional. Eles constroem o futuro a partir dos recursos que eles têm. E que recursos são esses? Quem eles são, quem eles conhecem e quanto dinheiro eles conseguem levantar. Isso vai definir o que dá para fazer. Né? Sensacional. Eu achei assim, parece simples. Simples, mas é uma sacada assim. Quem eu sou vai definir que tipo de coisa que eu gosto de fazer, que me motiva. Entra no tradicional, né? Visão, valores, e por aí vai. Me faz botar o meu coração no que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com energia, com vontade, vou contaminar as outras pessoas no bom sentido, né, para se juntarem a mim e tal. Isso é quem eu sou. Né? O que eu ponho na mesa, o que eu trago na mesa como empreendedor. Né? Isso vai ser o primeiro passo. O segundo é quem eu conheço, quem que é a minha rede. E aí vem aquela coisa de que ninguém faz nada sozinho, certo? Sem dúvida. Quem que vai me apoiar, quem vai me orientar, quem vai se juntar a mim para construir junto, né? Isso também vai definir o impacto, o que eu consigo fazer. E o terceiro, claro, quanto dinheiro que eu posso botar ou do meu bolso ou de um amigo, um parente, alguém que vai me dar um capital inicial para eu começar, né? E
começa daí, né? Eu não começo fazendo um plano de que, eu vou criar uma empresa que um dia vai ser um unicórnio, que vai valer um bi, que não isso, que não. Eu começo com o que dá para fazer com esse meu ponto de partida e que é o meu affordable loss pessoal. Perfeito. Pessoalmente, entendeu? Eu vou me lançar nessa aventura e se tudo der errado, eu não morri de fome, eu não vou morar na rua, não quebrei, né? Eu consigo lidar com a hipótese do fracasso, né? Ele não vai me arruinar a vida se eu fracassar. E a mentalidade está preparada para isso. Faz parte da aposta, certo? Sim, sem dúvida. Quando eu me lanço numa aventura empreendedora, eu não tenho como afirmar se ela vai ter sucesso. Então, o mais importante é saber, no pior cenário, que é eu não ter sucesso, quanto que eu gastei aqui de dinheiro, de recurso, de tempo, que me permite recomeçar, me permite tentar de novo, me permite ir para outra, né? Esse é mais importante você ter essa mentalidade, né, de que eu vou arriscar esse tanto aqui do que setar metas mega ousadas e ambiciosas de onde que eu vou estar em 5 anos, em 10 anos. Não. Cara, se tudo der errado, eu tô limpo para começar de novo? Se eu estou, beleza, vamos enfrentar o desafio. Então, esse tipo de mentalidade, né, que ela estudou lá na pesquisa dela e mostra que é um traço comum de vários empreendedores aí que tiveram sucesso. Sim. Né? Dito isso, é óbvio que para cada tamanho de empresa, para cada mercado, né, você pode lidar com graus de ousadia diferentes, né? Mas eu acho que o denominador comum é esse, né? A pessoa tem que estar disposta a correr algum nível de risco, né, que é maior, mas ela, assim, os empreendedores que se dão bem não é os que, meu mindset é risco, eu adoro risco, eu abraço o risco e não tenho medo e tal. Não, isso aí não é garantia de nada, né? O empreendedor de sucesso, ele sabe que ele pode ter uma perda e ele se preocupa com isso. Sim. Tanto é que ele limita, ele sabe até onde ele pode ir. Sim, né? sim, Então, porque aí está claro, né, ali as limitações. Não, né? é o risco pelo risco, certo? Sim, sim. É uma aposta de que, olha, eu posso arriscar esse tanto, se der errado, eu ainda estou vivo, ainda estou no jogo, mas se der certo, eu vou ter muito mais impacto, né? Muito mais realização, resultado, do que se eu ficasse aqui numa aposta de baixo risco. No teu exemplo, né? Se eu pegasse esse dinheiro e apostasse na caderneta de poupança. O que você está falando é o seguinte, né? Até que é legal isso, porque assim, é aquela diferença entre você ter um risco e você aceitar pagando para ver, e outro você aceitar consciente do que tem ali por detrás dos bastidores, que é mais profissional e mais... Né? É isso aí. Né? É isso. É isso. No fundo, é profissionalismo mesmo. Sem dúvida. É o empreendedor, né, que está olhando as suas opções e fazendo uma escolha, vamos dizer, bem informada. Né? Não é um salto no... Sim, e que não está isento da incerteza, do fracasso, de nada. Tudo isso pode acontecer, mas ele está calculando perfeito. Os resultados possíveis nesse sentido da lógica da perda aceitável, né? Ou em inglês, o affordable loss. Então, essa é uma das características ali que pode ser estudada e pode ser ensinada, pode ser praticada, pode ser aprendida. Então, não existe uma forminha, né, que diga assim, o empreendedor tem que ser um cara com esse perfil, tem que ser ousado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, ele tem um conjunto ali de técnicas, né, de métodos, de ferramentas que podem ser estudadas, podem ser praticadas e podem ser desenvolvidas. Então, até um dos capítulos, né, do livro da professora Sarasvati é justamente como é que eu uso essa conclusão para orientar as maneiras de incentivar o empreendedorismo, de preparar bons empreendedores, né? E ela até faz uma reflexão, né? Que tem muitas ferramentas, né, que hoje são usadas por governos, né, por, enfim, várias entidades aí no mundo para estimular o empreendedorismo, que é basicamente só entregar o dinheiro, né, e dizer vai à luta, mas na verdade não é por aí. Entendi. Né? Na verdade não é estimular a correr o risco pelo risco, mas é estimular essa reflexão, esse entendimento do que é uma atividade empreendedora, como que eu me preparo para ela, né, para maximizar minhas chances de ter sucesso.
Muito bom, Daniel. Queria aqui te agradecer mais uma vez, assim, pela aula, né? Da história do Cast, foi o bloco mais longo que a gente teve. Ih, caramba, não sabe, falei demais. Não, mas foi ótimo. Não. Eu te agradeço muito e deixo aqui, né, o recado final. Olha, eu nem dei o exemplo, você tinha me provocado para falar disso e a gente nem cobriu no bloco, né? Da incubação que a gente fez, né? Da Embraer X que lançou. Não, então vamos falar rapidinho. Vamos lá, pode falar. Né, é um exemplo, né? Tá, claro. Acho que talvez ele ajude a concretizar várias coisas que a gente abordou aqui nas perguntas. Certo. Vamos lá. De como a gente percebeu, e de novo, mesmo sendo uma empresa muito grande, né? Acho que a gente teve a humildade há alguns anos atrás de ver que a gente não estava sendo ousado o suficiente na inovação disruptiva. Sim, quando você chegou e pegou e foi olhar a carteira lá de Quando a gente olhou aquela carteira, né, que eu falei várias vezes aqui, a gente viu que a gente fazia muita coisa super bem de inovação incremental, algumas coisas de inovação mais ousada, mais radical, e muito pouco de inovação disruptiva, porque o grau de incerteza era muito alto. Perfeito. E aí a gente falou, puxa, será que não valia botar um pouquinho de dinheiro, que não precisa ser muito, mas alguma coisa numa aposta dessas que pode mudar a regra do jogo, né? E como é que a gente foi desenvolver essa ideia? Como é que a gente foi incubar ideias que atendessem esse requisito? Saindo da empresa, fomos olhar fora da empresa, fomos olhar outros setores, fomos olhar para a indústria automobilística, fomos olhar para a indústria de software, né? Metodologias ágeis, fomos ver como é que essas empresas com modelo de negócio de plataforma estavam desenvolvendo negócios. Fomos ver isso fora da nossa base, né? Então, assim, saímos... Do setor, da concentração, né? Como a gente falou, né? Muito ali. Aeronáutico, e saímos geograficamente também de São José dos Campos e do Brasil. Fomos ver como é que isso estava rolando lá no Vale do Silício, né? Entre outros lugares do mundo. Então a gente foi abrir a cabeça mesmo, né? E aí a gente voltou para casa super preocupado. A gente concluiu, caramba, as coisas estão acontecendo tão rápido, né? Que mesmo o nosso setor, que ele é caracterizado por ciclos muito longos de P&D, né? O produto leva muito tempo para desenvolver e chegar no mercado, mesmo o nosso setor pode ser revolucionado se essas tendências de eletrificação, descarbonização, sistema autônomo, né? Carro sem motorista, tudo isso pode começar a se concretizar e mudar a regra de competição do nosso setor. E a gente resolveu que a gente não ia esperar isso acontecer, a gente queria liderar esse futuro. Certo. Né? Então, através da Embraer X, a gente começou a incubar uma ideia de criar o nosso modelo de um veículo autônomo, elétrico, a bateria, para se deslocar em trajetos curtos dentro das grandes cidades, que é um mercado que hoje não existe. Não tem ninguém... Não existe e tem demanda, né? Porque as cidades estão super populadas, tem problema de mobilidade urbana. Exatamente, estão crescendo, estão ficando mega populosas e o trânsito só piora, né? Ele nunca melhora. Mesmo na época da pandemia tinha essa ilusão, né, de que quando terminar a pandemia as pessoas vão trabalhar de casa e o trânsito vai ficar tranquilo. A gente está vendo quase que o contrário disso, né? O trânsito voltou com tudo. Então tem uma demanda reprimida por algo, né, que hoje não existe. Não existe essa oferta no mercado. Né? O que se faz de transporte dentro de cidade hoje por meio aéreo, por helicóptero, é assim, praticamente inacessível. Quase ninguém consegue pagar o custo de um helicóptero, que é extremamente ineficiente, consome muita energia, é caro para fazer manutenção e ainda tem o problema do ruído, né, que muitas cidades não aceitam por conta do incômodo que o ruído produz. Então, não é um mercado hoje que a gente considera viável. Porém, se a gente conseguisse juntar essas tecnologias que estavam amadurecendo em outros setores e trazer isso para a aviação, a gente podia criar um meio de transporte que é novo, é silencioso, é limpo, não emite CO2 e é barato. É algo que quem pode pagar uma corrida de táxi para ficar 2, 3 horas no engarrafamento, com o mesmo dinheiro podia pagar um voo de 10 minutos para chegar no seu destino. Então, assim, é algo potencialmente disruptivo que a gente abraçou a causa e falou, tem muito risco, tem muita incerteza? Sim, mas vamos apostar pouco dinheiro e estudar se isso não é uma possibilidade. E fomos estudando, fomos aprimorando, fomos criando nossos MVPs. Né? Sim. A gente fez MVP aqui no Rio de Janeiro voando com um helicóptero, quer dizer, não é o que vai ser o transporte do futuro, mas a gente botou à venda a passagem pelo preço que vai ser no futuro.
e a gente foi ver se tinha demanda, e tinha. Sensacional. Né? Então a gente fez o MVP e viu, caramba, isso pode funcionar, né? Isso tem como aliviar esse problema, essa dor, né, que as grandes cidades do mundo sentem. E fomos indo etapa por etapa até chegar num ponto que foi muito legal, que eu acho que talvez tenha sido um tema que eu não consegui explorar aqui antes, que é modelo de financiar a inovação. Né? Quando você está falando de uma aposta de risco muito grande, você também precisa inovar em como você financia a sua aposta. Então, Sim. Você não precisa necessariamente tirar tudo do caixa da sua empresa. É usar as formas de captação de recursos tradicionais. Exato. Que seja, muito desembolso. Muito desembolso. Tá claro, então, tá claro. assim, nesse exemplo a gente falou, caramba, a gente tem aqui uma oportunidade de negócio que é gigantesca, que não somos só nós que estamos vendo. Será que não tem outros parceiros no mercado dispostos a apostar junto com a gente? Dividir esse risco? Né? Claro que a gente vai dividir o resultado também, se der certo. Sem dúvida. Mas parceria. Mas eu vou viabilizar um projeto que, se eu tivesse que depender só da capacidade de geração de caixa da minha empresa para financiar, eu não ia ter essa chance. Então, assim, essa provocação de que você pode inovar até no modelo de financiar a inovação. Foi a primeira vez na história da nossa empresa que a gente abriu um projeto nosso para captar investimento externo, né, de sócios. Que ajudaram, então, a montar a operação de IPO da empresa, e hoje, como eu falei mais cedo, ela está na Bolsa de Nova York. Sensacional. Né? Então, a gente captou na Bolsa, captou, né, com investidores estratégicos, e com isso conseguiu tirar do papel esse projeto que a gente vinha estudando e levar ele agora para um outro nível aí, né, onde a chance de sucesso, de chegar com essa inovação no mercado é muito grande. Né? Então, é um case, né, que mostra que, poxa, mesmo a gente era uma empresa grande, mas a gente não tinha capital suficiente para fazer uma inovação de tanto risco. E eu, mesmo sendo gestor de inovação, não ia defender que a gente investisse tanto, porque isso ia desequilibrar a minha carteira. Sim, lembra sem da carteira? Sim, lembro. Se eu botasse todo o dinheiro que essa inovação demanda, eu ia pesar no lado da inovação disruptiva de altíssimo risco e ficar... Com a incremental outras inovações comprometidas. E eu preciso manter esse equilíbrio. Então, a maneira que a gente encontrou foi: vamos buscar sócios investidores para ajudar a levar essa inovação adiante, porque ela tem sentido, ela tem outros players no mercado que também vão querer participar desse negócio e podem me ajudar. Então, também é pensar parceria, pensar além da sua empresa. Sim, e você, muito provavelmente, quando for esses parceiros, você já fez o dever de casa de levar exatamente o que você tem ali, que é a ideação, aquilo tudo que nós falamos no bloco 1 e 2, de construir, amadurecer um case que você chega no momento e fala: olha, eu tenho esse case aqui, você topa embarcar comigo? Quantos empreendedores aí estão nos ouvindo, né? Podem estar num estágio próximo como esse, né? Ele tem um negócio que ele está vendo que tem potencial de crescer, mas ele não tem o capital para fazer esse salto. Sim. E, às vezes, a solução é: como é que eu conto essa história? Né? Como é que eu monto um case que eu posso levar para um outro parceiro, para um sócio, para um investidor? Às vezes pode ser até um fornecedor ou um cliente que topa apostar junto comigo ali naquela possibilidade. Né? Então, eu quis fechar aqui contando esse case, porque ele talvez amarre várias das coisas que a gente conversou aqui, né? E passa aí por vários, né, desafios que a gente teve para colocar isso em prática, mas eu acho que mostra, né, o poder, o impacto, né, que essa mentalidade de empreendedorismo e de inovação pode trazer como valor para a empresa. Sim, e aí, para complementar e eu fechar nessa minha conclusão, Daniel, eu vejo assim, nesses passos, principalmente no exemplo que você deu agora, fica claro que você não está indo para um modelo de predição, você está construindo. É como se você estivesse montando Lego. Você está construindo os pedacinhos. A gente chama, são os building blocks, né? Beleza, blocos de construção. Está construindo um futuro. Exatamente, porque aí quando você começar agora, vamos validar um protótipo, vamos fazer um teste, vamos pegar uma tecnologia. Aí você está, quando você vê, você tem a jornada toda construída, que era suportada. Desde a ideação até a forma. E eu acho que um ponto importante é que você mostrou, que não devemos nos apegar a modelos tradicionais. Isso aí. Porque as pessoas vêm muito assim, pegar empréstimo. Ou vou arrumar alguém que tem dinheiro, vou pegar dinheiro no banco com juros altíssimos, ou vou tentar captar recursos em algum edital, que não é uma coisa tão simples. Tem o caminho, mas não é tão... Então, quer dizer... São possibilidades. Todas são alternativas. Perfeito. Né? E eu acho que o empreendedor ele precisa avaliar com bons critérios qual que faz mais sentido
para cada situação. Quando você está falando, por exemplo, de financiar uma inovação incremental, levantar a dívida, né? Levantar e aumentar o seu endividamento, pode ser uma boa opção, porque o grau de risco é baixo, você tem grande expectativa de que aquela inovação vai dar retorno, Sim, sim. e você vai poder pagar a sua dívida, você se alavancou e avançou, né? Quando o grau de risco é muito alto, aí você precisa pensar com calma, Sim. porque e se não retornar? Aí no fim do processo eu ainda tenho que pagar aquela dívida toda. Então, Perfeito. o mecanismo que você vai usar de financiamento, né, também é função do grau de risco que você vai se expor, do que você está tentando atingir. Então, né, não é que tem uma bala de prata ou que vai ter uma solução que é boa para tudo. São todas opções, como você falou. São alternativas que você vai estudando de acordo com o que você quer construir, e aí o empreendedor ele vai avaliando o que vai fazer mais sentido. Legal, Daniel. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi ótimo, assim. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Nós temos bastantes insights aí para trabalhar. Uma coisa que a gente fala muito, Daniel, aqui, o pessoal, quando está escutando o cast, que possa fazer algumas anotações, que aí disso pode sair ideias, essas ideias vão ser implementadas, para que possa, né, ter aí um cenário mais satisfatório e positivo, né, para o nosso universo empreendedor. Sem dúvida. Quem tiver interesse em trocar ideias, em comentar em sites ou até ter outras dúvidas, perguntas, eu fico à disposição aí através do meu LinkedIn. Né? A gente vai colocar no descritivo. Pode colocar lá, tá à disposição aí para quem tiver curiosidade, né, e quiser continuar trocando. Eu garanto que eu vou aprender muito com essa troca também. Sem dúvida. Como foi super bacana aqui, aprendi bastante nesse bate-papo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Guto. Não, eu te agradeço muito. E uma curiosidade que eu ia te falar, no último bloco, acho que foi duas perguntas que eu te fiz. Sabe quem fez? A inteligência artificial. Olha só. Foi. Sério. Foi. Duas perguntas. Já veio da inteligência artificial. Veio da inteligência artificial. Ela que perguntou. Aí eu falei, vou contar isso pro Daniel. Porque a gente vai falar de inovação, tecnologia, tem que falar isso, que é bacana. Legal, divertido. Tá, eu só não vou fazer agradecimento à inteligência artificial, porque ela não vai ouvir, né? Mas assim, usando a tecnologia ela não vai se emocionar com isso, né? Ainda não, né? Mas é uma ferramenta super interessante, né? A gente brinca que é o nosso copiloto, né? Agora. Sim, sem dúvida. Não vamos deixar ela no comando, mas ela, como copiloto, pode ajudar a gente em bastante coisa. Exatamente. Daniel, queria te agradecer. Opa. Muito obrigado. Pessoal, as informações de como se conectar com o Daniel, né, o lançamento das partes 1, 2 e 3 vão estar todas no descritivo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente volta no nosso Cast 4, pro Cast 5, ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu, Daniel.